Eita glórias, glória a Deus, mais um dia, pela graça de Deus, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém, meus irmãos, tudo na santa paz do Senhor. Glória a Deus, que o Senhor continue renovando as tuas forças, derramando a graça dele sobre a tua vida. Que o Senhor Jesus continue sendo resposta para as tuas orações, que ele continue sendo o centro de tudo na tua vida. Continue buscando a Deus, orando ao Senhor, que na hora certa o Senhor vai te responder, o Senhor vai prover na tua vida. Que nesta noite a bondade de Deus, a misericórdia dele te alcança. Amém, meus irmãos? Jesus é bom o tempo todo, Jesus é maravilhoso. Se a gente continuar com essa fé em ação, crendo, no nosso milagre, crendo neste poder, o Senhor opera em nós, ele faz o milagre acontecer, ele faz a cura acontecer, Ele é Deus, ele é fiel, ele é grande, ele é poderoso, Em tudo aquilo que a gente busca, que a gente pede nele, ele é muito grande, não há nada impossível para ele. Ainda assim que as dificuldades venham, que as lutas venham, mas a gente tem que estar perseverando na presença de Deus, buscando aquilo que a gente precisa da parte do Senhor. Amém? Glória a Deus. Estou com a Bíblia aberta aqui em Atos 10, aonde a palavra diz assim: E havia em Cesaria um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona, dia, viu clamante em uma visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele, dizia: Cornélio. Este, fixado os olhos nele, e muito atenorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Oh, glórias! Eita, Deus poderoso! Eita, Jesus! Meu irmão, este centurião aqui, Cornélio, eu meditei na palavra, até onde eu meditei, não está na Bíblia que ele era uma pessoa, um servo de Deus, que ele era crente, que ele era servo, mas a Bíblia relata que ele era um homem temente a Deus, Ele fazia bondade, ele dava esmola, ele era uma pessoa temente a Deus. Ele orava, Ele orava quase todo o tempo. Ele era um homem de oração. E você pensa que Deus não ouvia ele? Ouvia. A oração dele, as esmolas que ele dava, estava subindo ao trono de Deus. Aos ouvidos de Deus subiu a oração desse centurião. Eu, meditando de uma palavra dessa, eu fico alegre porque de ver um centurião que a palavra não diz que ele era um crente raiz, um servo de Deus, um homem fervoroso. A palavra só diz que ele era um homem temente a Deus. Ele ajudava, ele orava ao Senhor pela casa, ele ia à casa dele. E ele teve uma visão. O anjo veio até a ele na visão e disse que as orações dele, as esmolas dele, subiam ao trono de Deus, aos ouvidos de Deus. Aí a gente assim, eu lendo uma fala dessa, eu me entristeço com alguns servos de Deus, que conhece a palavra, que vive uma vida com Deus, e muitas vezes, meu irmão, passa por uma situação e não quer orar,
não busca a Deus assim como deveria buscar, né? E muitas vezes fica acomodado com a situação que está passando, que está vivendo, prefere ficar ali sentindo as coisas, né? Mas não se rende aos pés do Senhor. Não vai para a oração clamar a Deus por aquilo que está passando, por aquilo que está sentindo. Porque Deus é a única solução que a gente tem para tudo aquilo que a gente precisa da parte dele. É como eu costumo dizer, só vai para Deus quem tem necessidade dele. Se você não tem, se você consegue tudo sozinho, você não vai para Deus. Porque quando a gente, meus irmãos, a gente precisa de Deus o tempo todo. Temos que estar em comunhão com Deus o tempo todo. A gente tem que orar assim o tempo todo. Temos que colocar tudo aquilo que a gente não pode nas mãos de Deus. As nossas dificuldades, as nossas alegrias, as nossas tristezas, tudo a gente tem que colocar nas mãos de Deus. Imagine que Deus viu verdade nesse centurião. Deus viu verdade nas orações dele. Deus viu sinceridade nele quando ele ia para Deus. Deus via as atitudes desse homem aqui, que era uma atitude corretamente diante dos olhos de Deus. Senão Deus não enviava um anjo em visão para ele, né? Para dizer a ele que as coisas que ele estava fazendo estava subindo ao céu, estava indo aos ouvidos de Deus. Como é que a gente, servo de Deus, passa por uma situação, está sentindo algo, estamos precisando de algo, estamos querendo algo, e a gente não vá para os pés de Deus, clamar a Ele, pedir a Ele, colocar nas mãos dEle. E aí muitas vezes a gente fica sofrendo, a gente continua passando pela mesma luta, pela mesma dor, pela mesma situação. E a situação não muda, a gente não muda, não vê nada mudando. Porque em vez de ir para Deus, em vez de orar ao Senhor, em vez de ter uma vida com Deus, uma vida de oração, né? Não. Prefere estar ali passando por a coisa, prefere estar sentindo algo, mas não se rende aos pés de Deus. Então tem muitos servos de Deus hoje que está deixando a desejar como servo de Deus. Pessoas que não servem a Deus, que não é convertida, às vezes está orando mais, está buscando mais de Deus do que os próprios servos de Deus que conhecem a palavra. O que é que está acontecendo com os crentes hoje, com os servos de Deus hoje? A maioria vive doente, vive enfermo, é uma coisa, é uma peleja, é outra. Não digo que não tenha, tem sim, porque todos nós passamos pelas lutas, sim, né? Pelos problemas. Mas se a gente não colocar Deus na direção, se a gente não clamar a este Deus, se a gente não buscar da parte dele, a gente não vence, a gente não consegue nada. E uma palavra dessa aqui, que a gente vê um homem, um centurião, que a palavra não diz que ele vivia dentro da igreja, que ele vivia com a Bíblia na mão, que ele buscava a Deus. A palavra diz que ele orava, né? Que ele dava esmola, ele fazia bondade, ele era um homem que orava, ele e a casa dele. E Deus ouvia, meu irmão, esse homem. Deus, as orações dele chegavam aos ouvidos de Deus. Deus estava se agradando, né? Daquilo que ele estava fazendo. Tem ímpio hoje que está agradando mais a Deus do que os servos de Deus. Alguns servos de Deus por aí. Porque tem muitos servos de Deus que conhecem a palavra, sabe como Deus opera, sabe do poder de Deus, e ainda assim faz tanta besteira, erra tanto, né? Vai contra as coisas que Deus nos determina, como servo de Deus, e a gente só vê pelejando, porque não quer levar uma vida séria com Deus. Não é todo mundo, meu irmão, que gosta de orar,
Não é todas as pessoas que perseveram em oração. Hoje a pessoa quer mais receber de outro do que buscar da parte de Deus. Olhe, se você meditar lá na palavra, neste livro aqui mesmo, porque eu resumi, porque o livro, a mensagem é grande. É Atos 10. É linda a história aqui, é linda. Da visão que ele teve, a ordem que o anjo mandou ele, dois servos dele ir atrás de um Pedro aqui, de Pedro, para entregar a revelação de Deus, para Pedro receber ele, né? Tudo foi confirmado pelo anjo, como uma visão que Deus deu a Pedro, já através desse Cornélio aqui. Deus falou aqui que ele não fazia acepção de pessoas, que ele estava para todos, Deus está para todo mundo. Aqueles que erram, aqueles que pecam, que vêm até a Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Deus ouve todos, Deus atende, basta se render a Deus, basta estar fazendo a coisa certa perante a Deus, basta obedecer, temer a Deus. Esse Cornélio aqui era temente a Deus. A palavra diz que ele era temente a Deus, ele temia a Deus, ele e a casa dele, né? E tem muitos que é convertido, serve a Deus, mas não teme tanto a Deus assim. Deveria. Muitas vezes não está recebendo o milagre, não está recebendo a cura, não está tendo o poder de Deus na sua casa, porque não teme a Deus verdadeiramente, não serve a Deus como deveria servir, né? Não obedece a palavra, não quer orar. Meu irmão, a gente, para receber o milagre, a gente tem que orar. Para a gente receber uma cura, a gente tem que orar. Para a gente sentir a presença de Deus, a gente tem que orar. Para a gente ter o batismo do Espírito Santo, temos que ter uma busca grande com Deus, buscar, porque na hora certa Deus derrama, Deus dá. Tudo é busca, tudo é oração, tudo é através de oração. Mas a gente tem que perseverar naquilo que a gente quer. Não adianta pedir a Deus e não perseverar nele. Não adianta buscar a Deus hoje e não orar constantemente ao Senhor. Deus viu aqui sinceridade nesse homem, Deus viu perseverança nele, Deus viu fé. Tem muito ímpio que tem mais fé em Deus do que os próprios servos de Deus. Está na hora, meus irmãos, da gente acordar, despertar. Esses dias a palavra só está vindo assim, para nós, para a gente despertar com as coisas de Deus. Acordar para a realidade, não a hora de brincar, não a hora de passar despercebido pelas coisas, não é hora da gente deixar, né? Aquilo que vem para nós para trás. Temos que buscar a Deus, tem que meditar na palavra, tem que buscar da parte de Deus. Se a gente quer ser cheio de Deus, tem que buscar. Se a gente quer ser cheio do Espírito Santo, temos que buscar. Se a gente quer resposta da parte de Deus, temos que orar. Se a gente quer um milagre, temos que orar, perseverar. Não vem nada assim, sem uma busca com Deus constantemente, né? E aqui a palavra diz assim: este quase a hora nona, dia, viu Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, este fixado os olhos nele, muitos, atemorizante, disse que é o Senhor. As tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, tudo que ele estava fazendo aqui, estava indo para Deus. Eu não sei o que ele orava, eu não sei o que ele pedia a Deus, eu não sei o que ele fazia, mas Deus ouvia a oração desse centurião, né? Deus via a bondade dentro dele, Deus via a verdade quando ele ia, a sinceridade quando ele orava para Deus, em busca de algo, pela casa, pela família. E a gente, como servo de Deus, muitas vezes deixa a desejar. A gente não passa 5 minutos orando que a gente já quer levantar logo. A gente não quer levantar as madrugadas para orar porque o sono é mais gostoso. Se você não consegue,
Bota um celular para despertar. Se você quer 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Não se preocupe com o horário de manhã que você vai trabalhar. Deus vai te dar vigor, vai te dar força. Você vai levantar de manhã revigorado. Deus não vai te incomodar na madrugada para buscar Ele. E de manhã você não aguentar ir trabalhar. Aí é que você amanhece com mais força, com mais vontade de fazer as coisas. Mas seja dependente de Deus em tudo, meus irmãos, em oração, em busca, em meditar na palavra. Tudo é uma busca com Deus. Tem gente que passa a semana toda sem ler a Bíblia, só lê a Bíblia domingo na igreja, no culto. Tem gente que só abre a sua Bíblia quando vai para a igreja. Tem gente que só quer receber do outro oração, mensagem, mas não quer buscar através da palavra. Não quer meditar, não quer buscar a parte da parte de Deus. Tem gente que está fraco, está perturbado, está passando por uma coisa, só quer oração, só quer que outra pessoa vá lá e ore por ela. Ela não se esforça para orar, para buscar da parte de Deus. Ela não se esforça para ler uma Bíblia. Tem coisas nas nossas vidas que ainda assim que eu e você ore por alguém, porque Deus opera assim, através de uma mensagem, uma palavra que sai da minha boca e da tua, Deus opera, Deus levanta o caído, Deus cura, Deus liberta, porque o poder de Deus está em nós. Quando a gente usar com autoridade, na hora certa, na pessoa certa, no momento certo, o milagre acontece. Sabe? O milagre acontece. Deus entra com operar. Mas, meu irmão, tem situações que é só a gente e Deus. Tem momentos das nossas vidas que a gente é que tem que se render aos pés do Senhor. Tem momento que Deus, Ele quer te ouvir. Ouvir o que você vai falar com Ele, vai pedir a Ele, vai clamar a Ele. Tem momentos que é você e Deus. Eu não vou poder falar por você com Deus. Eu posso orar por você, pedir por você, mas eu não vou poder falar aquilo que você tem vontade, aquilo que vem de dentro do teu coração para Deus. Tem momentos que é você e Deus, tem lutas que é só você e Deus, para que você veja o trabalhar de Deus na tua vida. Porque quando a gente está caído, quando a gente está enfermo, quando a gente está fraco, o irmão ajuda o outro em oração, né? Intercede, dá uma palavra de apoio, uma palavra de um conselho, uma palavra bíblica, né? Uma palavra para edificar, para abençoar. Mas você não pode ficar dependendo dos outros em tudo, em oração, em palavra. Você que tem que ir para Deus. Você que tem que ir em busca daquilo que tu quer. É a tua transformação, é a tua mudança, é você e Deus. É a tua busca com o Senhor, para Ele trabalhar dentro de você, para Ele te mudar, né? Para que você veja a mudança de Deus na tua vida. Não sou eu que vou te mudar, não é minha oração que vai te mudar. É você e Deus, é Deus que vai trabalhar aí dentro de você. Deus quer que você tenha uma busca com Ele, um relacionamento com Ele, uma intimidade de pai e filho, de filho e pai. Não sou eu que vou resolver nada daí de dentro para você. Tem que ser você e Deus. Então tá na hora de você se esforçar, servo de Deus, serva de Deus, filho de Deus. Tá na hora de tu se esforçar. Deixar essa luta que você pensa que é maior do que você e não é. Você pensa que essa fraqueza é maior do que você, mas não é. Muitas vezes a pessoa se apega àquilo que vem, para poder não buscar a Deus, para poder não se render a Deus. E você olha para a pessoa, ela continua a mesma coisa, ela ouve de Deus, recebe de Deus, mas ela não quer mudança, ela não quer mudar, ela não quer deixar Deus trabalhar.
Nesses dias, Deus só está falando através da palavra, em mudança, em buscar mais da parte dele. Deus quer fazer muitas coisas na vida de alguém. Deus quer trabalhar muito na vida de alguém aqui. Deus só está falando de mudança, de transformação, de deixar ele entrar e fazer morada, para que ele possa trabalhar. Deus tem obra na vida de muitas pessoas aqui, mas tem que deixar o comodismo de lado, tem que voltar a orar como orava antes, tem que voltar a buscar como buscava Deus antes, tem que voltar a acreditar em Deus como você acreditava antes. Não perca, minha irmã, meu irmão, a tua fé. Não perca a esperança naquilo que tu está buscando da parte de Deus. Enquanto a vida, a salvação, ainda que diante dos teus olhos é impossível para você, mas para Deus não. Deus opera se tu crer nesse poder, se tu perseverar, tu vai ver o milagre acontecer na tua vida, na tua casa, na vida da tua família. Porque as coisas na tua casa continuam a mesma coisa? Porque você continua o mesmo e a mesma? Porque você não está buscando da parte de Deus? Porque você não está orando? A oração fortalece. A oração te mantém de pé. A oração faz você a cada dia querer mais buscar de Deus. No dia que tu deixar o teu comodismo e descer o teu joelho e clamar para Deus aquilo que tu está precisando, aquilo que você quer que Deus tire, aquilo que você quer que Deus te ajude, e Deus fizer na tua vida, nunca mais tu vai deixar de orar, nunca mais tu vai deixar de buscar a Deus. Cadê aquela fé que tu tinha tanto em Deus quando se converteu logo? Cadê aquela vontade de buscar, de fazer para Deus? Esfriou? Acabou? Deus ainda continua sendo Deus. Deus não muda, Ele não vai mudar. Ele é para sempre, Ele é eternamente. A gente é que muda, a gente é que às vezes a gente olha as coisas de uma forma e vê que não aconteceu ainda e quer parar de buscar, mas não pare de orar, porque Deus ouve a tua oração. Deus vê quando tu vai para os pés dele com sinceridade, com verdade falar com ele. Então abra teu coração para Deus, fala aquilo que você precisa dele, aquilo que você precisa mudar, aquilo que Deus precisa tirar de você, que você não consegue. Qual é a dificuldade que você tem de ir para Deus? Nenhuma. É só você ficar se apegando àquilo que você sente, se agarrando àquilo. Para de se fazer de coitadinho, de coitadinha. Vá para os pés do Senhor. A proporção do inimigo é nos afastar de Deus, é botar coisas nas nossas vidas, no nosso caminho, na nossa frente, para impedir que a gente busque a Deus, para impedir que a gente obtenha o nosso milagre, a nossa cura. Mas quando a gente não olha para a esquerda nem para a direita e segue só adiante, que nosso foco é só Jesus, as coisas acontecem. Deus está em busca, meus irmãos, de verdadeiros servos dele, de verdadeiros adoradores. Qualquer um pode ir para Deus, o pecador, o torto, o errado, o cheiroso, o fedendo. Qualquer um pode ir para Deus, porque ele é para todos. Mas quando chega diante dele, ele não deixa mais daquele jeito que veio para ele. Então não importa como você está, não importa o que você está fazendo, toma essa atitude hoje, essa decisão hoje, vá para Deus. Vá porque Ele quer fazer morada dentro de você, Ele quer te limpar, Ele quer te transformar. A vida desse centurião aqui, se você ler mais profundo aqui na palavra, por ele ser um homem temente a Deus, ele e a casa dele, ser um homem de oração. Se você ler no mais profundo aqui, Deus fez muito mais na vida dele, desse homem aqui. Esse homem aqui foi batizado por Pedro, ele se converteu ao Senhor, ele se rendeu ao Senhor, e não tinha outro caminho a não ser o de Deus para ele continuar. Imagine que uma pessoa que não é servo de Deus,
e tem uma visão de um anjo dizendo a ele que Deus, que aquilo que ele estava fazendo estava chegando aos ouvidos de Deus, você não vai se render para os pés do Senhor, você não vai entregar tuas lutas na mão de Deus, você não vai contar as tuas fraquezas para Deus, você não vai contar as tuas dificuldades, você não vai falar para Deus das tuas necessidades, você sendo servo de Deus, conhecendo a palavra, sabendo que Deus pode te curar, pode te libertar, pode te abençoar, pode prover algo na tua vida, pode mudar a tua situação. Deus pode te fazer um grande empresário, uma grande empresária, um grande servo dele da palavra, um grande pregador, uma grande pregadora. Tu acha que para Deus nada é impossível? Não, mas basta você querer. Basta você querer. Deus não força nada a ninguém. Deus não obriga nada a ninguém. Deus quer que a gente vá para Ele com verdade, com sinceridade, com coração puro. Deus quer que a gente vá para Ele com um desejo no coração dEle transformar nossas vidas, mudar nossas vidas. Deus quer que a gente vá para Ele com necessidade de filho, querendo que o Pai ajude, que socorre. Deus, Ele está esperando cada um de nós ir para Ele, qualquer um que tem suas necessidades, qualquer um que passa por dificuldade. Deus, Ele quer que a gente se renda a Ele, para que a gente venha ver o trabalhar dEle nas nossas vidas. Eu oro, minha irmã, todas as madrugadas, às vezes com muito sono sim, mesmo que eu desça meu joelho só para agradecer, mas eu desço meu joelho. Oração, minha irmã, constante, para que a gente aguente viver o dia, para que a gente suporte o dia mal, porque quando o dia amanhece, a gente não sabe o que a gente vai enfrentar, a gente não sabe o que a gente vai encarar, a gente não sabe o que vem pela frente. Então a gente tem que estar preparado, e a gente tem que orar todo dia, buscar da parte de Deus todo dia, se revestir do poder dele, para a gente ter uma vida com Deus. Temos que buscar e perseverar todo dia nele. Glória a Deus pela palavra, que a palavra do Senhor continue falando ao teu coração, que tu venha ler uma mensagem dessa e ver que você, como serva de Deus, como servo de Deus, nós, né, que um centurião é exemplo, né, que até Deus ouviu a oração dele, porque ele, eu não sei se ele servia, não sei se ele era crente, que era servo, mas ele era um homem temente a Deus. Então, porque eu e você que conhecemos a palavra, servimos a Deus, não podemos ser temente a Deus? Você acha que a minha oração e a sua não pode subir ao céu? Sobe, minha irmã. Se Deus vê sinceridade na nossa oração, na nossa busca com Ele, Deus vê que a gente está andando na verdade dEle, Deus nos socorre o tempo todo, Ele não vai nos deixar em falta. Cada vez que a gente for para Ele, Ele vai ouvir o nosso clamor, Ele vai entrar com providência naquilo que a gente está buscando, Ele vai entrar com socorro naquilo que a gente está precisando, Ele vai entrar com cura para nós, para a nossa casa, Ele vai entrar com libertação. Mas Deus quer ouvir e ver de nós sinceridade. Então seja temente a Deus, que Deus vai te ouvir. Glória a Deus, mais uma palavra, medite lá em Atos 10, que Deus vai continuar falando com você. A história é muito linda, é um exemplo aqui de servo, de pessoas que servem, que ora para Deus, que busca Deus, que teme a Deus, né? A história é maravilhosa, linda, palavra rica da parte de Deus para nós. Então, se alimente da palavra, se alimente de oração, se alimente da presença de Deus, se reveste do poder de Deus. Glória a Deus, mais uma palavra de fé da parte de Deus para a vida de vocês, que Jesus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Continue clamando a Deus. Seja temente a Deus. Deus abençoe.